Então vamos resolver esse exemplo aqui, tá? A força de arrasto F sobre uma esfera lisa depende da velocidade, do diâmetro D, da massa específica do fluido, ρ e da viscosidade μ. Obtenha um conjunto de grupos adimensionais que podem ser usados para correlacionar os dados experimentais. Então a gente tem uma F, que é uma função de V, D, ρ e μ. O que a gente vai utilizar aqui? Então vamos utilizar lá o passo a passo, né? Qual que é o primeiro passo? Então o primeiro passo é a gente selecionar ali quais são os parâmetros dimensionais envolvidos. Então quais são? Então lembra que lá quando eu expliquei da onde que vem lá o teorema, que a gente fazia o quê? Transformava isso para uma função g, né? Que é uma função de f, v, d, ρ e μ. Lembra disso? Então é esses os parâmetros que a gente vai trabalhar, né? Então a gente vai trabalhar com f, que é o que a gente está querendo, v, d, ρ e μ, certo? Então esses são os meus parâmetros dimensionais envolvidos. Qual que é o passo 2? Selecione um conjunto de dimensões fundamentais primárias. Então vamos lá, passo 2. Quem são o grupo que a gente vai escolher? Então a gente pode escolher MLT ou FLT. A gente trabalha com M, L e T. Então R é igual a 3. Então eu tenho 3 dimensões primárias. 3 dimensões primárias. O que eu vou fazer agora? Liste as dimensões de todos os parâmetros em termos das dimensões primárias. Então, agora no passo 3, eu vou escrever cada um desses parâmetros em função de massa, comprimento e tempo. Como assim? Então, força. Força é o quê, né? Força vai ser massa, comprimento por t ao quadrado. Então, força é massa vezes aceleração, a aceleração é comprimento pelo tempo ao quadrado, certo? Velocidade, comprimento pelo tempo. Diâmetro, comprimento. Massa específica ρ. Ela vai ser o quê? Massa pelo volume, o volume é L ao cubo, certo? E por último a gente tem a viscosidade, que a viscosidade é Pascal vezes segundo, certo? E isso aqui então seria o quê? Força sobre área vezes um tempo, né? Então, se a gente colocar aqui nos parâmetros, eu vou ficar com M, T e L, certo? Beleza? Ó, força sobre área. Então, força é MLT ao quadrado dividido pela área, seria L ao quadrado. Então, L ao quadrado, L aqui. Então, ficaria MLT ao quadrado vezes T. Então, ML, M, T, E. Beleza? Só fazer bem facinho aqui, tá? Então, terminamos o passo 3. Escrevemos os parâmetros em função das nossas dimensões primárias. O que eu vou fazer agora? Selecione um conjunto de R parâmetros dimensionais que inclua as dimensões primárias. Ok? Então vamos lá, passo 4. Então eu vou selecionar desses aqui, né? Eu vou selecionar 3 parâmetros, já 3 parâmetros aqui, tá? Quais parâmetros eu vou selecionar? Bom, vamos selecionar aqui V. Então vamos chamar aqui esses parâmetros de parâmetros repetentes, tá? Repetentes ou parâmetros selecionados, tanto faz, tá? E a gente vai selecionar V, D e ρ. A gente tem que selecionar de uma forma que englobe M, L e T. Então, se eu somasse tudo aqui, eu teria, então, se eu olhasse aqui, teria que aparecer, né, nesse grupo MLT, tá? Não precisa aparecer só em um, não é multiplicado não. Se, por exemplo, esse aqui, vamos supor que eu selecionasse um que fosse tempo, o outro comprimento e o outro fosse massa, ok, tá? Não tem problema. Então aqui, velocidade, LT, o diâmetro, L e o ρ, M, L ao cubo, beleza? O que é o ideal? É eu selecionar parâmetros simples, tá? Não ficar selecionando parâmetros complexos. Por quê?
porque a conta é mais simples, vocês vão ver depois, tá? Então, quanto mais simples os parâmetros, melhor, ok? Então, vamos lá, selecionei os parâmetros repetentes, daqui a gente vai ter que, como eu selecionei 3 parâmetros, então, m igual a 3, né? A gente seleciona a mesma quantidade de parâmetros que foi das minhas dimensões primárias, ok? Então, selecionei ali meus parâmetros e agora eu vou para o meu passo 5. Qual que é o meu passo 5? Passo 5 é: forme grupos adimensionais π combinando os parâmetros selecionados com cada um dos parâmetros remanescentes. Quais são os parâmetros remanescentes aqui que a gente tem? Então, a gente selecionou VD e ρ, VD e ρ, eles estão bem aqui, né? Então, os parâmetros remanescentes obrigatoriamente vão ser F e μ, certo? Então, a gente vai ter, como tem 2 parâmetros remanescentes, eu vou ter 2 grupos adimensionais, ok? Então, n menos m vai ser igual a 2 grupos adimensionais, ok? Quais são esses grupos? π1 e π2. Quem que é π1? π1 vai ser igual a ρ, deixa eu ver, d vezes quem? F. E π2? π2 vai ser ρ, v, d vezes o μ, beleza? Isso aqui tem que ser adimensional, então A, B, C, D, a gente chama aqui de D, E e F, beleza? Vamos deixar aqui assim, E e F. Lembra? Grupo adimensional, então π1 é adimensional, π2 é adimensional, então que valor tem que ter A, B e C, né? Para que essa multiplicação seja adimensional. Como que eu vou fazer isso? Simples, ó. Então, ρ, v, d elevado a A, B e C vezes F precisa ser igual a ρ, v. Precisa ser, desculpa. A gente vai escrever isso aqui como, ó. Se é ρ, então ρ, ml ao cubo. ml ao cubo, certo? Elevado a A vezes quem? V, L sobre T elevado a B vezes diâmetro, que é L elevado a C, vezes a nossa força F, que é ml sobre T ao quadrado. E isso aqui precisa ser igual a quê? Isso aqui precisa ser igual a M0, L0, T0, adimensional. Certo? Entenderam? Então aqui, ó, que valores tem que ter A, B e C para ser adimensional? Bom, para ser adimensional, essa multiplicação aqui das unidades precisa ser 0, 0 e 0, certo? Que daí seria adimensional. Então, basicamente eu ficaria com m elevado a A mais 1, L elevado a menos 3A mais B mais C mais 1. E eu teria T elevado a menos B menos 2. Isso aqui seria igual a M na 0, L na 0 e T na 0. Ok? Então, se eu resolvesse essa equação, eu iria ficar com M, A mais 1 igual a 0. L menos 3A mais B mais C mais 1. Isso aqui igual a 0. T menos B menos 2 igual a 0. Se eu resolvesse isso aqui, eu iria ficar então com A igual a menos 1, B igual a menos 2 e C igual a menos 2. Portanto, a gente ia ter que π1 vai ser igual a quê? ρ na menos 1, V na menos 2, D na menos 2 vezes F. Então, o nosso π1, grupo adimensional, vai ser F dividido por ρv quadrado, D quadrado. Lembra lá que a gente já tinha encontrado esse grupo adimensional?
Prontinho, achei o primeiro grupo adimensional. E agora, o que eu vou fazer? Achar o segundo grupo adimensional. Fazendo exatamente a mesma coisa. Então vamos lá, vamos escrever isso aqui igual a gente fez aqui, ó. Então, já fizemos para esse aqui. Agora vamos fazer para o de baixo aqui, tá? Então a gente ficaria com a mesma coisa. M sobre L ao cubo, L sobre T, L, só que agora elevado a quem? D, E e F, vezes Mi, que é MTL. MTL. Isso aqui vai ser igual a quê? M na 0, L na 0 e T na 0. E daí eu vou ficar com M elevado a D mais 1, certo? Vou ficar com L elevado a menos 3D mais E mais F menos 1 e T elevado a menos E menos 1. Isso aqui vai ser igual a M0, L0 e T na 0. E daí agora eu vou resolver isso aí, tá? Igual a gente fez aqui. Então para M eu teria aqui D mais 1 é igual a 0. Para L eu teria aqui menos 3D mais E mais F menos 1 vai ser igual a 0. E para T eu teria aqui menos E, menos E, menos E, menos 1 igual a 0. Então daqui eu tiraria aqui Dzinho aqui, né? É igual a menos 1, F é igual a menos 1 e E é igual a menos 1. Logo, o meu grupo adimensional 2 é igual a Mi dividido por, olha aqui, D na menos 1, então é Mi sobre D, V na menos 1, Mi sobre V, e D na menos 1, Mi sobre V. Então ficaria com ρVD. Mi dividido por ρVD. Beleza? Esse é o segundo grupo adimensional. E o que falta agora? Agora falta o passo 6. Qual que é o passo 6? Verificar se π1 e π2 são adimensionais. Usando quem? Com F, L e T. Como que a gente vai fazer isso? Vamos resolver ali do outro lado isso aqui, tá? Então a gente vai fazer basicamente o que a gente tinha feito ali utilizando MLT, tá? A gente só vai reescrever, bem tranquilo. Vamos lá. Então a gente faz o seguinte, ó. A gente vai reescrever π1 em termos de F. O nosso π1 a gente tinha F é igual a F ρ V quadrado D quadrado, beleza? Então esse é o nosso π1 aqui. Então, se a gente reescrever ele utilizando FLT, o que a gente ia chegar? Então vamos lá. Então F, própria força, né? Rho, quem seria? Rho seria L, na verdade, na quarta dividido por Ft ao quadrado. Isso aqui é igual a Rho na menos 1, beleza? Então eu estou fazendo aqui, ó, F vezes Rho na menos 1, V na menos 2, D na menos 2. Estou escrevendo F, Rho, V e D em função de força, comprimento e tempo. Beleza? Só isso aqui, tá? Então a gente ficaria com T dividido por L ao quadrado. Isso aqui seria a velocidade na menos 2. E eu ficaria com 1 sobre L ao quadrado. Isso aqui seria igual a D na menos 2. Isso aqui precisa ser igual a 1, tá? Então, se a gente fizer isso aqui, a gente vai chegar aqui, realmente vai ser
igual a 1, tá? Olha só, L na quarta com L na quarta, T ao quadrado com T ao quadrado, F com F, então, logo, é adimensional. E a gente faria agora a mesma coisa para π2, tá? Então, quem que é o nosso π2? Mi dividido por ρ, V, D. Beleza. Então, agora eu vou escrever Mi, ρ, V e D em termos de força, comprimento e tempo. Então, eu ficaria com F vezes T dividido por L ao quadrado, que é o nosso Mi, vezes L à quarta dividido por F, T ao quadrado, que é o nosso ρ na menos 1, T sobre L, que é o nosso V na menos 1, e por último o diâmetro, que é 1 sobre D, né? É o D na menos 1. Isso aqui também vai ser igual a 1. Olha só, F, F, a gente vai ter aqui T, T, T quadrado, opa, tá errado aqui, L, né? E agora a gente vai ter L ao quadrado, L, L na quarta, cancela aqui, então também é adimensional, certo? Então a gente chegou, fizemos todos os passos e chegamos que realmente os dois grupos são esses dois que a gente encontrou, certo? Então, respondendo a pergunta, né? A gente teria aqui a relação funcional é π1 igual a uma função de π2, certo? Então a gente está escrevendo π1 como uma função de π2, igual a gente tinha visto anteriormente. Então, f dividido por ρ d quadrado vai ser igual a uma função de mi, ρ, d e d, tá? Vamos supor que a gente tivesse encontrado π3, π4, π5, tá? Se a gente tivesse encontrado esses outros grupos adimensionais, o que iria acontecer? Então, a gente, na verdade, iria falar o seguinte: se existisse π1, π3 e π4, tá? Os grupos adimensionais 3 e 4, a gente ia ter isso aqui, ó, que o grupo adimensional 1, que é o meu objetivo, ele é uma função de π2, π3 e π4. Beleza? Então, o que isso tudo quer dizer? Quer dizer o seguinte, que a força de arrasto vai ser função desse grupo adimensional. A força de arrasto a gente só dividiu por ρ, v quadrado e d quadrado para deixar adimensional, facilitar a análise. Tá? Então, isso aqui, esse grupo adimensional π1, ele vai ser uma função desse grupo adimensional π2, tá certo? Então, a gente vai resolver mais um exercício agora, tá? Daí isso aqui também, passo a passo é exatamente igual, vocês vão ver que é bem tranquilo. Então, vamos resolver mais um exemplo aqui, tá? Então, vamos lá. A queda de pressão, ΔP, para escoamento em regime permanente, compressivo e viscoso em um tubo horizontal, então basicamente o que está falando é o seguinte: aqui eu tenho uma pressão P1, aqui eu tenho uma pressão P2, aqui eu tenho um comprimento L, e meu fluido está escoando aqui dentro com uma velocidade V, uma viscosidade μ, com uma densidade ρ. Vamos ver o que mais. Esse tubo aqui, ele tem uma certa rugosidade E. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. VDL.
Tá certo, então só isso aqui. Então, aquela expressão entre o ponto 1 e o ponto 2, o meu ΔP, para escoamento em regime permanente, incompressível e viscoso, em um tubo horizontal, depende do comprimento L do tubo, da minha velocidade, da minha viscosidade, da minha densidade, do diâmetro do tubo D e da rugosidade E. E o que ele quer saber é o seguinte: determina um grupo de parâmetros adimensionais que possa ser usado para correlacionar os dados. Como assim? Então é aquilo lá. Eu quero correlacionar ΔP com V, D, L, Mi, E e Rho. Tá? Só que eu não vou fazer um experimento para cada um deles. Então eu quero achar parâmetros adimensionais que combinem eles para na hora que eu rodar o teste for bem mais simples. Tá? Então exatamente igual a gente fez ali com a força de arrasto. Então vamos lá. Então a nossa queda de pressão, ΔP, é a função de Rho, V, D, L, Mi e E, que é a rugosidade. Então eu tenho uma G de ΔP, Rho, V, D, L, Mi e E. Então vamos lá para o nosso passo a passo. Qual que é o primeiro? Liste os parâmetros adimensionais envolvidos. Então a gente vai ter ΔP, Rho, V, D, L, Mi e o E, tá? Eu listo ΔP porque é justamente quem eu estou interessado em relacionar com os demais parâmetros, tá bom? Então vamos lá. Fiz o primeiro passo, segundo passo. Passo 2. Qual que é o passo 2? O passo 2 é: selecione o conjunto de dimensões fundamentais primárias. Então a gente vai selecionar massa, comprimento e o tempo. Daqui a gente tem que esse total que a gente selecionou são 3, né? Do caso anterior, o número de parâmetros M, para cima, o número total de parâmetros é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente tem 7 aqui e 3 ali, beleza? Selecionei minhas dimensões primárias e agora, o que eu vou fazer? Então agora eu vou fazer o nosso passo 3. Qual que é o passo 3? Escrever os parâmetros em função de M, L e T, né? Então liste as dimensões de todos os parâmetros em termos de dimensões primárias. Então vamos lá, vamos fazer isso aqui. Então eu ficaria com ΔP, Rho, Mi, V, L, D e E, tá? Então agora o que eu vou fazer? Escrever ΔP em função de MLT. ΔP é Pascal, tá? Queda de pressão ela é em Pascal, é a pressão, né? Então a gente ficaria com M, L, T ao quadrado, certo? Densidade, massa por volume. Viscosidade é Pascal vezes segundo, então M, L, T. Velocidade, comprimento pelo tempo. L é o próprio comprimento. D é em função de comprimento. E E, que é rugosidade, é a função de comprimento. Beleza? Então agora eu já escrevi, né, todas. E agora eu vou para o nosso passo 4. Eu vou escolher os parâmetros, 3 parâmetros, de forma que... Passo 4. 3 parâmetros de forma que eu englobe MLT, tá? Então, eu vou selecionar Rho, V e D, certo? M, que é o número de parâmetros aqui, vai ser igual ao nosso R, que é igual a 3, tá? Passo 5. Agora, eu vou achar os meus grupos adimensionais. Quantos grupos são? N é o total de parâmetros que eu tenho, né? Que eu vou fazer... Opa, ali está escrito errado. Ali é N, que é N. N igual a 7, igual a 7. Então, N menos N. N, 7, N, 3. Então, eu vou ter 4 grupos adimensionais. Eu vou ter
π1, π2, π3 e π4. Tá? E daí agora eu vou escrever π1, π2, π3 e π4 igual a gente fez no exercício anterior. Vamos lá. Então eu tenho aqui π1. Quem que é o π1? É ρA, VB, DC, né? Rho VD, vezes o nosso ΔP, que é a nossa queda de pressão. Lembrando que essa multiplicação tem que dar um número adimensional. Então eu ficaria com M sobre L ao cubo na A, vezes L sobre T na B, vezes L na C, vezes MLT ao quadrado. Tá? Isso tem que ser igual a M0, L0 e T0. Tá bom? Se eu somar tudo isso aqui, né, se eu resolver isso aqui, eu vou ficar com A mais 1 tem que ser igual a 0. Em L eu vou ter aqui menos 3A mais B mais C menos 1 tem que ser igual a 0. E em relação ao tempo eu vou ter que menos B menos 2 tem que ser igual a 0. Daqui eu vou tirar aqui A é igual a menos 1, B é igual a menos 2 e C é igual a 0. Tá? Então, daqui eu vou encontrar que π1 vai ser igual a ρ1, ρ na menos 1, V na menos 2, D na 0, ΔP. Isso aqui vai ser igual, então, π1 vai ser igual a ΔP dividido por ρV quadrado. Certo? Então, achei um primeiro grupo adimensional. Agora eu vou fazer o quê? Fazer a mesma coisa que eu fiz aqui para o grupo 1, vou fazer para o grupo 2. Quem que vai ser o grupo 2? ρVD e o nosso comprimento L. Quem que vai ser o grupo 3? ρVD, Mi. Quem que é o grupo 4? ρVD e o E. Tá? Então vamos lá, vamos fazer para π2 aqui. Então π2 vai ser igual a ρVD vezes o Mi, levado na D, E e F. Tá? Isso aqui eu ficaria com M dividido por L ao cubo, elevado a D, L sobre T elevado a I, L na F, vezes Mi, que é MLT. Isso aqui tem que ser M na 0, L na 0 e T na 0. Então eu vou chegar aqui, para M eu vou ter D mais 1 igual a 0. Para L eu vou ter menos 3D mais E mais F menos 1. Isso aqui vai ser igual a 0. E para T eu vou ter que menos E menos 1 é igual a 0. Resolvendo isso aqui, eu vou chegar aqui. D é igual a menos 1, E é igual a menos 1 e F é igual a menos 1. Então eu vou ter que o nosso grupo π2 vai ser igual a Mi, Rho, V, T. Beleza? Então achei o nosso grupo π2. Vamos lá, vamos terminar aqui. Então agora falta achar π3 e o nosso π4. Então vamos achar esse nosso π3 e o nosso parâmetro π4. Tá? Então vamos lá. Então π3 vai ser igual a ρ na G, V na H, D na I, vezes o nosso comprimento L, certo? E a gente faz novamente tudo aquilo lá que a gente está sempre fazendo, né? Então vamos lá, a gente vai escrever isso aqui, a gente vai ficar com M sobre L ao cubo, elevado a G, L sobre T elevado a H, L elevado na I, vezes o comprimento L. Isso tem que ser M0, L0 e T0. Se eu resolver isso aqui, eu vou chegar que G é igual a 0,
H é igual a 0 e I é igual a menos 1. Tá? Então, o nosso π3 vai ficar, π3 vai ser igual a quem? Vai ser ρ na 0, V na 0, L sobre D. Ok? Então, achei o nosso π3. Falta só o nosso π4. Então, para o π4, ó, ia acabar chegando na mesma coisa, né? A gente ia ter ρ, aqui a nossa unidade ia ser L também, então π4 ia ser E sobre D. Ok? Então, achei todos os nossos grupos adimensionais e agora eu faço o passo 6. Qual que é o passo 6? Passo 6. Verifique, usando F, L e T, se é adimensional. Tá? Então isso aqui fica para vocês fazerem em casa. Tá? Vocês vão ver que vai estar ok, vai confirmar, é adimensional. Tá? Então vocês façam isso em casa. E agora a gente finalmente consegue escrever, então. Finalmente, vamos até escrever o finalmente. Finalmente, π1, que é o parâmetro adimensional que nos interessa, porque está relacionado com a queda de pressão, vai ser igual a uma função de π2, π3 e π4. Então, resumidamente, ΔP dividido por ρV quadrado vai ser igual a uma função de μ dividido por ρVD, L dividido pelo diâmetro e rugosidade dividido pelo diâmetro. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: quando eu for planejar o meu experimento para ver como que a queda de pressão se relaciona com esses parâmetros, eu já posso analisar de forma dimensional, tá? Então eu não preciso ficar analisando separadamente, não preciso rodar um experimento de maneira separada para analisar μ, ρ, V, D, L e E. Não, eu já rodo um experimento combinando esses parâmetros. Beleza? Então, é isso aqui. Pode ver que é bem tranquilo trabalhar com esses grupos adimensionais. É só seguir o passo a passo certinho que não tem erro.